Presta atenção nesse número. No primeiro semestre de 2026, uma das marcas de carro mais tradicionais do Brasil vendeu 9.039 veículos a menos do que tinha vendido no ano anterior. E o mais assustador é que ela nem sequer aparece no topo dessa lista. O que está acontecendo no mercado brasileiro agora não é uma queda passageira de vendas. É um colapso silencioso de marcas que a gente jurava que eram intocáveis. Hoje eu vou te mostrar 6 delas, começando pela menos grave e indo até a mais chocante. E pode acreditar, a número 1 você não vai adivinhar de jeito nenhum. Bora começar de baixo para cima. Número 6, Citroën. Vamos abrir a lista com uma marca francesa que já foi bem mais forte por aqui, a Citroën. No primeiro semestre de 2026, a Citroën caiu 10,2% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. Ela saiu de 19.644 carros emplacados para 17.501, uma diferença de mais de 2.000 carros a menos em apenas 6 meses. E aqui vem o detalhe que revela o tamanho do problema. Praticamente toda a sobrevivência da marca hoje depende de um único modelo, o C3. Esse é o carro que, mês após mês, briga com o Fiat Mobi e com o Renault Kwid pelo posto de carro mais barato do Brasil. Foram 6.743 unidades do C3 em 6 meses, ou seja, tira o C3 da conta e a Citroën praticamente some do mapa de vendas do país. O que aconteceu com a Citroën é um sintoma de uma doença maior. A marca faz parte do grupo Stellantis, o mesmo dono da Fiat, da Jeep e da Peugeot. Mas enquanto a Fiat lidera o mercado brasileiro, a parte francesa do grupo está encolhendo. A Citroën tentou reagir lançando o Basalt, que chegou como um dos SUVs mais baratos do Brasil, por menos de R$90 mil. Foi uma jogada inteligente de preço, só que preço baixo, sozinho, não segura mais o consumidor. De 2026. Por quê? Porque hoje, por um valor parecido, o brasileiro encontra um SUV chinês recheado de tela grande, câmera de 360 graus, assistente de direção e acabamento que parece de carro de luxo. A Citroën, com uma linha enxuta e envelhecida, virou aquela marca que você lembra que existe, mas que quase nunca considera na hora de comprar. É o começo do colapso, quando a marca deixa de estar na cabeça do consumidor. E se você acha que a francesa está sozinha nesse buraco, segura essa informação, porque a próxima marca da lista também vem da França. É bem maior e está sendo empurrada para dentro dos braços de uma chinesa para não afundar de vez. Número 5. Renault. A Renault sempre foi uma marca de peso no Brasil. Por muitos anos ela esteve entre as mais vendidas do país, com fábrica própria, uma linha forte e modelos populares como o Kwid, o Sandero e o Duster. Por isso, ver a Renault nessa lista dói ainda mais. Ao longo de 2026, a Renault vem perdendo participação de mercado de forma consistente. E não é uma perda pequena. A marca francesa está sentindo o peso da concorrência chinesa exatamente onde ela era mais forte, no segmento de entrada, os carros mais baratos e nos SUVs compactos. Esses eram os territórios da Renault. Agora são o campo de batalha das chinesas, mas o dado que melhor mostra o desespero da Renault não está nas vendas, está na estratégia. Para não afundar diante da invasão chinesa, a Renault fez uma coisa impensável há poucos anos. Ela se aliou a uma montadora chinesa. A francesa fechou parceria com a Geely, uma das gigantes da China, para tentar acelerar sua tecnologia e não ficar para trás. Pensa no tamanho dessa virada. A Renault, uma marca europeia centenária, precisou correr para os braços de uma chinesa para conseguir competir dentro do próprio jogo que ela mesma dominava. E ela não está sozinha nessa. A Stellantis fez acordo com a Leapmotor. A Chevrolet tem parceria antiga com a chinesa SAIC. O mercado inteiro está se rendendo. A raiz do problema da Renault é a velocidade. Enquanto os projetos das marcas tradicionais levam de 5 a 6 anos para serem renovados, marcas como a BYD e a GWM atualizam seus pacotes de tecnologia quase todo ano. Quando a Renault lança um carro novo, ele já nasce tecnologicamente atrasado em relação ao rival chinês que chegou naquele mesmo mês. Some a isso a estratégia agressiva das chinesas de vender direto para o consumidor.
muitas vezes sem passar pela concessionária tradicional, e você entende por que a Renault está sangrando clientes que antes eram a base fiel dela. A francesa ainda tem fábrica, ainda tem rede, ainda tem história no Brasil, mas história não paga a conta. E se a Renault, com todo esse tamanho, está apanhando, imagina o que está acontecendo com a próxima marca da lista, que também é do grupo Stellantis e teve uma das quedas mais brutais de todo o mercado. Número 4. Peugeot. Se a Citroën está mal e a Renault está encolhendo, a Peugeot está em queda livre. No primeiro semestre de 2026, a Peugeot despencou 24,6% nas vendas. Ela saiu de 11.606 carros para apenas 8.756, uma queda de 2.850 veículos em 6 meses, e para uma marca que vende tão pouco, cada carro a menos pesa como uma pedra. Para você ter uma ideia do quanto a Peugeot ficou dependente, metade de tudo que ela vendeu no semestre veio de um único modelo, o 2008. Foram 4.205 emplacamentos só desse SUV, de um total de 8.756. Todo o resto da linha Peugeot, somado, mal chega perto disso. A Peugeot é o retrato de uma marca que já foi grande e que hoje luta para não virar lembrança. Lá atrás, ela chegou a ter uma fatia relevante do mercado brasileiro. Teve o 206, teve o 207, carros que muita gente teve ou conheceu, mas ao longo dos anos a marca foi perdendo relevância, foi reduzindo a linha e agora se vê espremida entre dois lados. De um lado, as marcas tradicionais populares como Fiat, Volkswagen e Chevrolet, que dominam o miolo do mercado. Do outro, as chinesas, que chegaram oferecendo mais tecnologia pelo mesmo dinheiro. A Peugeot ficou no meio desse sanduíche sem um lugar claro para chamar de seu. Ela não é a mais barata, não é a mais tecnológica, não é a mais vendida, não é a mais desejada. E no mercado de 2026, marca que não tem uma resposta clara para a pergunta "por que eu compraria você?" simplesmente desaparece das contas do consumidor. É esse o tipo de colapso mais perigoso. Não é uma explosão, é um definhamento. A marca vai ficando cada vez menor, cada vez menos lembrada, até chegar num ponto em que manter a operação no Brasil deixa de fazer sentido financeiro. E o brasileiro já viu esse filme antes, com outras marcas que simplesmente foram embora do país. Agora, se você achou a queda da Peugeot assustadora, prepara o coração, porque a próxima marca da lista já foi símbolo de status no Brasil e hoje enfrenta uma pressão que ela mesma admite não conseguir vencer sozinha. Número 3. Nissan. A Nissan entra na lista não pela maior queda em porcentagem, mas por uma coisa mais preocupante. Ela é uma das maiores perdedoras de participação de mercado do país e a própria marca já saiu a público pedindo socorro. No começo de 2026, a Nissan foi apontada como a segunda maior perdedora de fatia de mercado do Brasil. E o motivo tem nome e sobrenome. Os dois carros mais importantes da marca por aqui, o SUV Kicks e o sedã Versa, estão sendo atropelados por rivais eletrificados muito mais modernos. O Kicks, que já foi um dos SUVs compactos mais vendidos e queridos do Brasil, hoje divide a prateleira com uma enxurrada de SUVs chineses híbridos e elétricos que oferecem mais tecnologia por um preço parecido. Mas o que realmente mostra o tamanho do aperto foi a reação pública da Nissan. O presidente da marca para as Américas foi a público dizer que o Brasil precisa agir para proteger a indústria nacional. Ele defendeu abertamente que o governo brasileiro taxe mais pesado os carros importados da China, seguindo o exemplo do México, que colocou tarifas de até 50% sobre importados de quem não produz localmente. Pensa bem no que isso significa. Uma montadora global do tamanho da Nissan, publicamente, pedindo que o governo suba os impostos dos concorrentes para ela conseguir respirar. Isso não é discurso de quem está confortável. É discurso de quem está sendo encurralado e sabe disso. E tem um detalhe estratégico que deixa a Nissan em posição ainda mais delicada. Enquanto a Renault correu para a Geely, enquanto a Stellantis correu para Leapmotor, enquanto a Chevrolet já tem parceria antiga com a SAIC, a Nissan, por enquanto, descarta fazer uma aliança com uma chinesa aqui no Brasil. Ou seja, ela decidiu enfrentar o tsunami no peito, sozinha, enquanto boa parte dos concorrentes tradicionais já buscou um salva-vidas chinês. Pode ser coragem, pode ser orgulho,
mas no mercado brutal de 2026, encarar a maior transformação da história da indústria automotiva sem um parceiro forte é uma aposta de risco altíssimo. A Nissan ainda tem nome, ainda tem tecnologia, ainda tem fábrica no Brasil, mas está claramente na defensiva. E se uma gigante japonesa como essa já está dividindo proteção, você começa a entender que o problema não é de uma marca só. É do modelo inteiro das montadoras tradicionais, só que nada, absolutamente nada, se compara à queda da próxima marca da lista. Ela teve, em números, a maior derrocada de todo o ranking. Número 2, Mitsubishi. Chegamos à marca que, em porcentagem pura, teve a pior queda de todo o mercado brasileiro no primeiro semestre de 2026. A Mitsubishi. A amarga medalha de ouro das quedas foi para ela. A Mitsubishi despencou 25,7% na comparação entre os semestres. Ela saiu de 13.368 carros para apenas 9.933. São 3.435 veículos a menos em 6 meses. Um quarto de todas as vendas dela evaporou de um ano para o outro. E de novo aparece aquele padrão perigoso da dependência de um único produto. Dos 9.933 carros que a Mitsubishi vendeu no período, 2.099 foram da Triton, a picape que é a atual geração da antiga L200, lançada no fim de 2024. Ou seja, a marca está apoiada praticamente em cima de uma picape robusta e de alguns SUVs com vocação para fora de estrada. Esse sempre foi o charme da Mitsubishi no Brasil. Aventura, 4x4, trilha, off-road. A marca construiu uma legião de fãs em cima disso. Mas aqui está o problema. Esse nicho, por mais apaixonado que seja, é pequeno. E enquanto a Mitsubishi ficou parada nesse território, o mercado se moveu inteiro para os SUVs urbanos, para os híbridos e para os elétricos. As chinesas atacaram exatamente essa parte do mercado, a maior de todas, com produtos novos, tecnológicos e agressivos no preço. A Mitsubishi, com uma linha que envelheceu e uma renovação lenta, ficou vendo o trem passar. Ela não tem um SUV compacto de volume que brigue de igual para igual com os líderes. Não tem um híbrido acessível para segurar quem quer economia de combustível. Não tem um elétrico competitivo para disputar com a onda que a BYD trouxe. Ela tem carisma e tradição, mas carisma não segura uma queda de 25%. E é aí que mora o risco real. Quando uma marca cai um quarto das vendas em 12 meses e depende de pouquíssimos modelos, cada ano ruim aproxima ela daquela pergunta silenciosa lá na matriz global. Vale a pena continuar investindo pesado no Brasil? Foi exatamente esse tipo de pergunta que, no passado, fez marcas grandes simplesmente arrumarem as malas e fecharem fábrica no país. A Mitsubishi ainda não chegou nesse ponto, mas o número dela é o alerta mais vermelho de toda a lista, pelo menos em termos de porcentagem. Porque agora, prepara, chegou a hora da número 1, e ela não é a que mais caiu em porcentagem. Ela é a que ninguém, absolutamente ninguém, esperava ver numa lista de colapso. Número 1, Toyota. Se você chegou até aqui tentando adivinhar, provavelmente pensou em marcas pequenas, esquecidas ou já enfraquecidas. Mas a número 1 é justamente o contrário disso. A marca que fecha essa lista é aquela que todo mundo trata como o porto seguro do mercado brasileiro, a que tem os clientes mais fiéis, a que nunca desvaloriza, a que é sinônimo de compra e esquece. A número 1 é a Toyota. Sim, a Toyota. E antes que você duvide, olha os números. No primeiro semestre de 2026, a Toyota caiu 10,2% nas vendas. Foram 9.039 carros a menos. Exatamente o número que eu falei lá no comecinho do vídeo. Uma marca que sempre foi vista como imbatível, que virou piada de tão indestrutível. Perdeu quase 10 mil vendas de um ano para o outro. E tem um caso ainda mais simbólico dentro disso. O Corolla Cross, um dos SUVs preferidos do brasileiro, despencou 38,1% no período, com apenas 18.621 unidades emplacadas. Agora, por que isso é tão chocante? Porque a Toyota é a marca que ninguém imagina em colapso, e é exatamente por isso que ela é a número 1. O colapso mais perigoso não é o da marca fraca que todo mundo já espera cair.
É o da marca forte que sempre foi considerada intocável e que, de repente, começa a mostrar rachaduras. Uma parte dessa queda tem uma explicação pontual. A Toyota sofreu com problemas na produção. Uma microexplosão atingiu a fábrica de motores da marca e paralisou a produção por alguns meses. E um vendaval chegou a atrasar o lançamento de um modelo importante, o Yaris Cross. Ou seja, parte do tombo foi azar e fábrica parada, não só perda de mercado. Mas seria ingenuidade colocar tudo na conta do acidente, porque tem um fator estrutural aqui. E ele é o mesmo que derrubou todas as outras 5 marcas dessa lista: a invasão chinesa. Hoje o Brasil tem dezenas de concorrentes chineses homologando produtos, com quase 40% dos carros importados vindo da China. Marcas como BYD, GWM, Chery, GAC, MG, Jetour, Geely e tantas outras transformaram o mercado. Só para você ter uma dimensão, o B-Dolphin cresceu 187% nas vendas no primeiro semestre, saltando de pouco mais de 6 mil carros para 18 mil unidades. E o efeito disso vai além dos volumes. O preço médio do carro novo no Brasil caiu por causa da pressão chinesa. O valor médio dos veículos leves recuou de R$ 172.500 em 2025 para R$ 170.000 em junho de 2026. E o preço que o consumidor efetivamente paga caiu ainda mais, cerca de 3,5%. Depois de 6 anos de carro caro por causa da pandemia, os chineses forçaram os preços para baixo. E quem cobrava caro por pouco equipamento, como muita marca tradicional fazia, ficou numa posição impossível. A Toyota ainda é gigante. Ela ainda tem a confiança do consumidor, ainda tem baixa desvalorização, ainda tem uma rede de assistência que é referência e ainda é considerada por muitos especialistas como um dos maiores portos seguros do mercado, ao lado da Volkswagen. Isso não mudou, mas o recado que a queda dela manda é o mais importante de todo esse vídeo. Se até a Toyota está perdendo terreno, então nenhuma marca tradicional está a salvo. Nenhuma. E é por isso que a Toyota é a número 1 dessa lista. Não porque ela vá quebrar amanhã, mas porque quando a marca mais forte e mais confiável do país começa a tropeçar diante das chinesas, isso significa que o colapso das tradicionais não é mais uma ameaça distante. Já começou e está batendo na porta de todo mundo. Então, recapitulando o nosso ranking de colapso: número 6, Citroën, sobrevivendo de um carro só. Número 5, Renault, obrigada a se aliar a uma chinesa para não afundar. Número 4, Peugeot, despencando quase 25%. Número 3, Nissan, pedindo socorro ao governo. Número 2, Mitsubishi, com a maior queda de todo o mercado. E no topo, a mais chocante de todas, a Toyota, a intocável que finalmente mostrou que também sangra. O mercado brasileiro está vivendo a maior virada da sua história. As marcas que dominaram o país por décadas agora correm atrás do prejuízo, enquanto as chinesas avançam como um tsunami. E a pergunta que fica é: daqui a 5 anos, quais dessas marcas ainda vão estar de pé no Brasil? Me conta aqui embaixo qual dessas quedas mais te surpreendeu. E se você trocaria hoje um carro de marca tradicional por um chinês recheado de tecnologia? Eu quero muito saber a sua opinião.